Nós estamos falando sobre a ênfase que esta igreja tem dado em grupos pequenos. Isso já faz algum tempo e particularmente há 2 anos e pouco atrás o Senhor nos mostrou a ênfase maior. E para quem tiver oportunidade, dê uma lidinha na revista Época, 9 de agosto de 2010. A capa da revista mostra os novos evangélicos. O movimento de fiéis critica o consumismo, a corrupção e os dogmas da igreja e propõe uma nova reforma protestante. Fala sobre a igreja organizada em grupos pequenos. Então, até o mundo secular está percebendo a nova reforma que o Senhor está promovendo na vida da igreja, acabando com o clericalismo, acabando com a hierarquia fútil, que só alimenta o ego humano, acabando com os ícones de poder, transferindo para os crentes em Cristo Jesus o verdadeiro sacerdócio que lhes pertence segundo a palavra de Deus, tornando a igreja mais simples, mais prática, mais abrigo, mais hospital para cuidar dos doentes dessa sociedade, para continuar expandindo o amor de Deus de forma muito prática, muito clara. Quando a gente diz para alguém que Jesus o ama, o amor de Jesus passa através de você que diz. Hoje pela manhã nós tivemos um momento muito precioso aqui nesta propriedade. Dia dos Pais, ao longo dos anos, normalmente eu tenho ficado em casa, um almoço com as filhas, e este ano eu disse a elas que eu estaria hoje com um novo tipo de filhos ao redor. Nós tínhamos aqui nessa propriedade os catadores de lixo reciclável, que trabalham junto ao Daniel e a Ritásia, e esses catadores estavam aqui nessa propriedade, foram trazidos de ônibus, vieram para cá, muitos deles não têm onde morar, são famílias completas, com papai, mamãe, filhos. Outros são adolescentes, outros que já tiveram casas, até, num certo sentido, facilitadas pelo governo, mas venderam suas casas por 200 e 300 reais para trocar por drogas, crack. Tudo isso porque não recebem o amor de Deus, o amor da sociedade e a ênfase e a prioridade do governo para a restauração dessas vidas. Continuam como marginais da nossa sociedade, são atropelados. Interessante que quando eu vinha para cá hoje de manhã, eu encontrei um carrinho desses carregado e uma pessoa jogada na calçada, caída ali. Eu ia passando com o carro para me encontrar com os catadores daqui, né? E percebi que aquele era um dos catadores que não viria para cá, provavelmente iria para outro centro de reciclagem. E eu parei, voltei, ele estava bêbado e se levantou depois de muito toque no corpo dele, e eu percebi o desejo dele de dizer que tinha identidade, que tinha casa, que ele não era qualquer um, porque ele estava com medo que eu fosse um policial, alguém que fosse levá-lo preso ou coisa parecida. Bastou um momento para a gente poder olhar nos olhos, abraçar, conversar, e ver que de verdade essas pessoas estão como estão por falta de amor de Deus, que não se manifestou através da família, dos amigos, e eles encontram a única saída na droga e na bebida, onde eles se sentem importantes, ou então, num certo sentido, sublimam tudo que passam e vivem, a fim de acharem nas drogas um alento. E esse trabalho do Reciclando Vidas, que tem sido feito por esses 2 amados desta comunidade, ali perto do jornal O Povo, tem alcançado muitos catadores que estão deixando o crack, deixando a droga, para reconhecer em Jesus um novo amigo, um novo pai, um novo alento, um novo caminho. Que Deus continue nos guiando nesse caminho maravilhoso. Eu passei um dos dias dos pais mais abençoadores, e eu sei que as minhas filhas também se alegraram muito em saber que um pouco de tudo que elas receberam durante a vida estava sendo dado e doado a pessoas que
eu nem conhecia, que nem tem nada para dar em troca, a não ser um sorriso, às vezes um choro, mas um olhar de quem diz, eu preciso de ajuda, e a ajuda vem da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir em Romanos capítulo 8, quero ler com vocês alguns versículos, para a gente meditar nesse tema maravilhoso da nossa filiação em Cristo Jesus. Convido vocês a se colocarem em pé, para a gente poder mudar de posição. Quero ler dos versos 12 até o verso 17. O capítulo 8 de Romanos, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, capítulo 8 é uma espécie de declaração dos direitos de um crente em Cristo Jesus. Fala no estatuto do adolescente, o estatuto do idoso, eu acho que esse poderia se chamar o estatuto dos crentes. Talvez um dos capítulos que eu mais li logo que eu me entendi como sendo nascido de novo na família de Deus há quase 40 anos atrás. É um dos capítulos mais poderosos da Bíblia, porque trata do nosso direito enquanto filhos de Deus. Tremendo capítulo. Grave, grife, vá para casa depois, leia e releia. Você vai ver as coisas tremendas que Deus tem nos dado em Cristo Jesus. Aliás, começa no verso 1 dizendo, agora pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E olha como é que termina o verso 38 e 39. Estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Percebe? Que capítulo. Agora vamos ler dos versos 12 a 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, no sentido da nossa tendência pecaminosa, da nossa vontade humana sem Deus, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são, o quê? Filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. É baseado nesse espírito que podemos clamar, Abba, Pai. A palavra Ab é a palavra hebraica que foi usada no aramaico e depois o Senhor Jesus Cristo usou várias vezes, os apóstolos também. Ab quer dizer pai em hebraico. E Abba, Pai, é a repetição da palavra como se fosse paizinho, papai, carinhosamente, algo de muita intimidade. Vocês não receberam o espírito de temor, de escravidão, para viverem de novo com medo. Vocês receberam o espírito de adoção, baseados no qual podem clamar, Abba, Pai. Aliás, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos, o quê? Filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Senhor, nesta tarde e noite, que Teu Espírito nos faça sentir filhos amados, filhos adotivos, filhos queridos, filhos que não ficarão órfãos jamais,
filhos que mesmo desprezados, esquecidos, preteridos pelos pais humanos, recebem em Cristo Jesus uma filiação eterna, amorosa, carinhosa, capaz de devolver a qualquer ser humano, mesmo aqueles que estão na sarjeta, o sentido de viver, a razão de viver, a importância e a dignidade de seres humanos na presença de um Deus vivo, real, verdadeiro, Pai eterno. Pai nosso, que estás nos céus, que o teu nome seja santificado hoje à noite neste lugar, que o teu reino se faça presente, que a tua vontade se manifeste. Continua provendo as necessidades básicas do teu povo, através do pão, do perdão e da libertação do mal e do maligno. E nós vamos continuar te dando a glória, a honra, por tudo que tu és, por tudo que tens feito por nós e no meio de nós. Senhor, eu quero pedir hoje à noite um milagre, o milagre da libertação e da iluminação do coração e da mente, do entendimento daqueles que estão aqui nos visitando, para que eles compreendam o que diz a tua palavra, que nas palavras do teu servo que fala, fique bem claro, Senhor, que estamos apontando para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé, que hoje haja libertação aqui no nosso meio, do medo, da escravidão, da orfandade, para que o teu Espírito que em nós habita, testifique com o nosso espírito humano, que não seremos, mas somos filhos de Deus, que temos um Pai que não nos abandona, jamais nos abandonará. Restitui, Senhor, ao teu povo o prazer de ser chamado filho de Deus, e aqueles que não te conhecem, o prazer de poderem hoje à noite serem filiados à família de Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Por sinal, alguns irmãos me perguntaram essa semana, porque às vezes eu leio a Bíblia aqui, tem uma tradução ali, tem uma tradução na sua mão, tem uma tradução aqui, eu te digo, qual é a versão que você usa? Então, às vezes é a versão revista e atualizada, às vezes é a nova versão internacional, e quanto mais versões você tiver na sua mesa para estudar a Bíblia, melhor. Nós não entramos nessa discussão de qual Bíblia é inspirada, a outra que não é inspirada, não tem problema. Eu vi de uma pessoa, que obviamente eu não vou mencionar o nome, mas que ela entrou aqui na congregação com uma Bíblia, e logo o irmão do lado percebeu que a Bíblia não era Bíblia evangélica, ele disse, sua Bíblia é Bíblia católica, como que censurando. E é bom lembrar que a tradução do Novo Testamento da Bíblia católica é exatamente a mesma da Bíblia evangélica. Aliás, é bom lembrar que a Bíblia evangélica, principalmente a revista e atualizada, foi traduzida por um padre, João Ferreira de Almeida. Então, não censure alguém por estar usando uma Bíblia diferente. Primeira coisa é, ame o irmão que está com a Bíblia na mão, o vizinho que está com a Bíblia na mão, e depois ele vai entender as diferenças, que estão principalmente nos comentários, e não no corpo principal da Bíblia. Como nas minhas leituras e nos meus estudos, eu costumo examinar os textos originais, então às vezes eu me dou a liberdade de traduzir diretamente do original, e assim sai uma tradução um pouco mais fluida, mais fácil de entender e de aplicar, tá certo? Mas toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, é útil para o ensino, correção e educação na justiça. Então, não fique com medo de ter traduções diferenciadas nas suas mãos. Tem algumas paráfrases que são quase bíblias com interpretação, como a versão na linguagem de hoje, e a antiga Bíblia viva, que quase não existe hoje no mercado.
Mas quando você vai presentear um amigo, dê a ele uma versão simples, porque senão ele se complica só em tentar entender alguns termos, tá bom? Então, não se assustem, mas se tiverem dúvidas, podem me perguntar que eu tentarei responder. Então, Romanos capítulo 8, os versos 14 a 16, são os versículos que nós vamos trabalhar. E agora lendo na nova versão internacional, diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas vocês receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Queridos, o mundo em que nós vivemos é um mundo onde o abandono do lar e, consequentemente, o abandono das crianças é uma realidade assustadora. Numa cultura em que amamos mais as coisas do que as pessoas, no mundo em que a presença e o afago pessoal, o toque, são trocados por presentes, dinheiro, viagens, cursos, celular, como é que nós podemos falar de forma positiva e esperançosa em Deus como Pai? Eu conheço adolescentes e jovens que têm tanto ódio dos seus pais, que ao ouvirem a ideia de que Deus é Pai, ele logo diz: se Deus é Pai, eu estou fora, eu não quero saber. Porque a imagem que ele tem de pai é tão deturpada, tão terrível. O pai que abandonou, o pai que traiu, o pai que bateu na mãe, o pai que espancou o adolescente, ele quer ouvir qualquer outra palavra menos Pai. E é difícil falar em Deus Pai com quem tem uma noção errada da paternidade ideal. Eu ouso dizer que na constituição da raça humana, o Criador bolou uma maneira de antecipar o conceito paterno dentro da família. Mamãe e papai, é o natural. É a mamãe com o papai que gera o quê? Um filho. Mamãe com mamãe não gera nada. Papai com papai também não gera. Embora a sociedade esteja tentando de todas as formas legitimar, não só a união, mas daqui a um tempo vão legitimar um pai tendo um filho na barriga. Quem sabe? Ou uma mãe que consiga produzir na outra alguma outra coisa parecida com um ser humano. A raça humana está tentando de todas as formas minimizar esse problema. É um problema da criação. Então, tirando essa história de lado, pense bem. O Criador, quer você creia nele ou não, os primeiros seres humanos, pai e mãe, procriam, têm relação íntima. Óvulo e espermatozoide se encontram e produzem um ser humano maravilhoso como você. E Deus, Criador, na sua infinita sabedoria, para antecipar a relação da criança, do ser criado, do feto, do neném, consigo mesmo, Deus, Ele antecipa na paternidade um pouco, ou a extensão do seu amor, do seu cuidado e da sua relação. Todo menino, toda menina, que tem uma família estável, cujos pais amam de verdade, eles muito mais facilmente compreendem a relação com Deus. Eles não têm problemas com a autoridade,
eles não têm problemas com o Criador e a criação. Mas o ser humano, continuamente ao longo da história, tem tentado destruir essa unidade chamada família. E o conceito de paternidade em relação a Deus como Pai, vai sendo, num certo sentido, deturpado, rejeitado. Para mim é a mesma lógica que leva os jovens do século 21, da nossa pós-modernidade, a rejeitar Jesus e o cristianismo. Eles se debruçam, eles se entregam, eles reverenciam deuses hindus. Eles correm atrás de práticas orientais, porque nessas práticas orientais eles comem bem, eles têm saúde, eles praticam exercícios, eles vão buscar todas as energias, eles entram em sintonia com o cosmos. Por que eles buscam os orientais e toda essa teosofia, todo esse sincretismo, toda essa busca espiritualista, ao invés de buscar o Evangelho? A razão é simples. Assim como a família foi deturpada no seu papel, marido e mulher, cônjuge, pai e filho, nessa relação, a igreja também deturpou o Evangelho de Jesus, a tal ponto, que aqueles que professam ter intimidade com o Criador, são os mais doentes da terra. Comem mal, são temperamentais, respondem mal, vivem mal, brigam uns com os outros, têm uma péssima saúde, são dependentes em várias áreas, não param para meditar em nada, não tem nenhuma sintonia com a criação. E aí as pessoas dizem: o que esses caras fazem? A única coisa que eles sabem fazer é nos levar para um culto ou um templo, e lá nós vemos os homens paramentados, falando bonito, ou entregando uma coisa para eu botar na boca, e isso é tudo. E na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, Deus que fica lá no céu e eu vou tocando a minha vida aqui na terra. Então as pessoas, os jovens, rejeitam o cristianismo por conta da forma de cristianismo que nós estamos vivendo. A culpa é nossa, a culpa é dos sacerdotes, a culpa é dos pastores, a culpa é minha, a culpa é nossa, nós crentes em Cristo Jesus. E da mesma forma que eles não conhecem o Evangelho de Cristo, capaz de transformar o ser humano em gente, capaz de fazer com que um homem e uma mulher encarnem a natureza de Cristo, que toca nas pessoas, que ama as pessoas, que abraça as pessoas, que perdoa as pessoas, que abre mão do revide, que vive na paz, que cata o lixo, que cuida da sua saúde, que come bem, que anda de forma honesta, que não se mancomuna com a bandidagem eleitoral que circunda a nossa cidade, o nosso país. Então, como os jovens não conhecem isso, eles rejeitam a religião, rejeitam o cristianismo, rejeitam o Evangelho. Eu encontro essa mesma resistência naqueles que foram, num certo sentido, abusados, abandonados, preteridos pelos seus pais. Eles não entendem esta relação de Deus como Pai eterno. E como é que nós podemos resgatar isso? O plano do Criador deu aos pais um papel importante na formação do caráter da criança. Eu já declinei isso várias vezes nas minhas pregações aqui. Eu quero repetir de novo, vale a pena, tem muita gente nova no nosso meio. Um grande escritor, Josh McDowell, que é um apologeta e também lida muito bem com a psicologia, um grande estudante do comportamento humano, ele escreveu num dos seus livros, eu captei esse texto e nunca mais me esqueci. O pai e a mãe, ao criarem uma criança, ao educarem uma criança,
passam para essa criança 3 coisas importantes. Primeiro, o senso de segurança. Depois, o senso de valor. E depois, o senso de capacitação ou capacidade. O senso de segurança vem no fato de que todo ser humano se sente seguro quando é amado de verdade, amado incondicionalmente. Toda criança corre para os braços do pai ou da mãe em desespero, porque sente nos braços daquele que ama incondicionalmente uma segurança. O medo desaparece. A criança é capaz de se jogar de qualquer lugar nos braços do pai, mas não se joga nos braços de um estranho. O amor do pai, e agora eu vou usar a figura do pai, me perdoem as mães, mas também o amor de mãe, mas eu vou enfatizar no pai, por conta da nossa ilustração hoje, aliás do nosso texto, mas o amor do pai dá ao filho senso de segurança. Ele se sente amado, ele é destemido, ele não tem medo, os seus grilos, seus traumas são diminuídos, ele vence mais fácil na vida, quando tem um pai presente. Uma filha é a mesma coisa, se sente amada, segura, por conta do amor do pai. Segunda coisa, senso de valorização. O que quer dizer isso? A criança se sente valorizada, não pela mesada que o pai dá, não pelo celular que ele deu, não pelo videogame que ele comprou, não pelas 3 babás que ele põe em casa para cuidar dele, não para a televisão de quase 100 polegadas, para ele assistir os desenhos mais indecentes que tem na televisão. Não é por aí. A criança se sente valorizada quando percebe que o pai é capaz de abrir mão daquilo que lhe é mais importante para dedicar tempo ao seu filho. É deixar de ir a um jogo qualquer, é deixar de fazer algo muito importante, que é levado para casa como trabalho para dizer: agora é tempo do meu filho, agora é seu tempo, meu filho, eu estou à sua disposição. Para a gente brincar de castelinho na praia, para a gente tomar água de coco na praça, para a gente poder andar na praça juntos, para a gente visitar um lugar diferente, para a gente colher coisas lá no meio daquela mata, para a gente subir numa montanha. E pode ver que tudo que eu falei não custa mais do que R$1. A praia ali, bem ali. Mas é a presença do pai que faz com que aquela criança diga: eu sou tão importante que meu pai abriu mão do seu dia de trabalho para estar no dia em que eu ia disputar uma final de um jogo de futsal. É aquele pai que está presente de verdade. O menino diz: eu tenho valor. A menina jovem, garota, já menininha para adolescente, quando sente que o pai para elogiar a roupa, elogiar o cabelo, elogiar os olhos, elogiar a lição e a tarefa bem feita, ou uma recomendação da professora, quando aquele pai abre mão de tudo para esperá-la naquele dia, ou para levá-la lá no shopping, para tomar alguma coisa com aquela menina, mesmo pequena, mesmo adolescente, ela diz: eu tenho valor, o meu pai me ama, eu me sinto segura, meu pai dedica tempo para mim, ele abre mão de coisas importantes por mim, meu pai me ama. E porque ela se sente, tem o amor do pai, ela se sente segura, porque o pai abre mão e sacrifica algumas coisas, ela se sente valorizada. E sabe de uma coisa, meus amados irmãos, muitas meninas jamais se entregariam nas mãos de estrupadores, malandros, jamais se entregaria nas mãos de pedófilos, jamais estariam enfiadas em MSN noites adentro, trocando correspondência com indivíduos que vocês nem sabem, nem conhecem, que tudo que querem é marcar um encontro para abusar da sua filha ou do seu filho. Eles jamais
se entregariam a esse tipo de coisa se de verdade sentissem o valor que tem o amor do Pai. Se sentissem de fato seguras e amadas e amados pelos seus pais. E por fim, é o senso de competência. Quando se é amado pelo Pai, o Pai que investe, o Pai que diz, vem comigo, você vai fazer isso, é difícil, mas eu vou lhe ajudar. Você é capaz, eu sei que você é capaz, eu conheço o seu melhor, o seu potencial. Vem, toca comigo, vem, mexe na ferramenta, vem, entra aqui, eu vou te deixar mexer com essa coisa tão importante para o papai. Vem cá, minha filha, vem cá, meu filho. Essa criança nasce dizendo, eu posso, meu pai disse que eu posso. E quando essas crianças saem de casa, encaram um mundo que só as explora, que só quer delas o corpo, só usar e abusar, ela vai dizer, eu não tenho medo, meu pai me ama. Ela vai dizer, eu não vou me entregar a você, a sua arma, a sua droga, o seu dinheiro, não me oferecem tanto valor quanto o amor do meu pai e da minha mãe. Eu digo não, eu não quero, eu não posso, eu não vou, eu tenho pai. E lá na frente, mediante os desafios da vida, as crianças dizem, eu sou capaz, deixe-me tentar, eu não tenho medo. Meu pai diz que eu sou capaz, mesmo que eu erre, ele não me censura. Ele me ama, eu estou pronto e aberto para a tentativa. Deus bolou a família para que esse senso de segurança, de valor e de competência nascesse e brotasse nas crianças, e que elas reconhecessem com o passar do tempo, que foi o Criador que transmitiu isso para o Pai consciente, que honra os seus filhos e ama da forma que Deus os amou. Mas vocês sabem o que a nossa sociedade fez e está fazendo com a família? Destruindo. A julgar pelos frutos que estamos colhendo, muitos são órfãos de pais que já morreram, como o meu caso. Meu pai morreu com 49 anos de idade, 3 meses depois da sua conversão. Ele era um católico espírita, que devotou muito amor, muita atenção, muito carinho. E eu perdi meu pai logo depois da sua conversão. Órfão de pai e mãe, muitos são aqui também órfãos de pai e mãe. Mas que tal os órfãos de pais vivos? Que tem pai, mas não sabe nem onde ele está. Ele tem 4 outras famílias para cuidar. Ele mal dá conta de si mesmo, quanto mais de 3 ou 4 filhos espalhados por diferentes casas e cidades do nosso país. Não é assim que a nossa sociedade está plantando uma nova relação familiar? E que tal aqueles que são órfãos de pais em casa? Que nunca estão, que chegam tarde, que estão sempre ocupados. Depois do trabalho, ele não tem mais nem jeito e nem fôlego para lidar com seus filhos, que ele procura saber se eles já estão dormindo para voltar para casa. Enquanto isso, ele vai na mesa de um bar com os amigos e amigas e toma todas, para chegar em casa já para lá de Bagdá. Ele mal vê a mulher que já dormiu, o filho que já dormiu, olha no berço, olha na cama e diz, graças a Deus que está dormindo, vou dormir, amanhã saio cedo antes deles saírem ou coisa parecida. Filhos, órfãos de pais vivos, presentes em casa. E talvez a pergunta aqui que eu faria, sem que você declare, eu quero saber qual é a sua categoria. Quem aqui de uma forma ou de outra, hoje, não tem comportamentos estranhos, não lida com algumas falhas de caráter, não lida com algumas compensações pessoais, só porque foram mal amados no passado. Tiveram que conquistar amor das pessoas. As meninas usam o corpo, tiram a roupa, e logo conquistam o amor de quem quer só sexo. Os rapazes têm que ser valentões,
tem que ser o bom, tem que malhar muito, tem que ter um perfil qualquer, tem que ser muito safo, muito esperto, para poder conquistar o amor e o valor das pessoas. Um adolescente infrator, que pega com 13, 14 anos de idade uma arma na mão, ele está dizendo: o traficante é meu pai, porque ele confia em mim, me dá uma arma que me faz poderoso, acima dos poderosos. E ali é uma guerra contra todo o buraco e toda a carência que aquele menino recebeu dentro da sua casa, daquilo que ele não teve dentro da sua própria casa. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente prevê no artigo 19 que toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família, excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária. O que fazer para resgatar em nós o valor da paternidade? O que fazer para resgatar em todos nós, eu diria, o tempo perdido pela relação sem tempo, corrida, egoísta e indiferente? A primeira resposta seria olhar para a palavra de Deus e descobrir o que Deus, Pai dos órfãos e das viúvas, diz, faz e quer de cada um de nós. Segundo é receber uma verdade tremenda, chamada de adoção de filhos, pela ação do Filho Jesus e pela confirmação da presença do Espírito. Queridos, hoje à noite, nós podemos olhar para o nosso passado como que vendo num retrovisor tudo que não foi feito pelos nossos pais, toda a insegurança, toda a desvalorização, todo o senso de incompetência. Nós podemos olhar para trás e tornar o nosso retrovisor externo numa espécie de para-brisa e viver o resto da vida tentando compensar, repassando isso para os nossos filhos, para as nossas relações. Mas ninguém dirige para frente olhando para o retrovisor. Precisamos olhar para trás e aprender a perdoar aqueles que falharam na nossa educação, no nosso acompanhamento. A palavra primeira é nos libertar dessas amarras do passado e estendermos perdão para os nossos pais. E agora, olhando para frente, sermos capazes de descobrir no Pai eterno aquele que vai suprir todas as nossas carências e nos transformar profundamente à medida que nos adota como filhos. Agora somos filhos, guiados pelo Espírito, reconhecidos como filhos de Deus, assegurados pelo Espírito. Olha o verso 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Como é que isso acontece? Deixa eu só dizer uma coisa que é muito clara. Nós, católicos, apostólicos, outro dia um irmão, eu declarei em algum lugar aí que eu era católico apostólico. Alguém achou que eu estava debandando da fé evangélica. Sou católico, sou apostólico, mas não sou romano. Sou católico porque o evangelho é universal. Sou apostólico porque o evangelho veio dos apóstolos também. E não sou romano, porque a minha igreja começou em Jerusalém no dia de Pentecoste, e não em Roma, e nem tem sede no Vaticano. Mas o romanismo nos ensinou, não sei de onde tiraram, mas todo mundo acredita no Brasil, afinal todos somos filhos de Deus. É como se 10 meninos aparecessem na porta da sua casa, pense aí, papai. 10 meninos que você nunca viu na vida aparecendo na porta da sua casa dizendo com a placa: ei, somos seus filhos. A primeira coisa que você ia dizer: mulher, por favor, não pense mal de mim, eu não fiz nada. Esses meninos não têm nada a ver comigo, eles não são meus filhos. Toma que o filho é teu, dá para outra aí. Da mesma forma, a raça humana tem sido
compreendida pelo romanismo, que ao invés do texto bíblico usa os comentários no rodapé, que é o comentário dos papas, dos padres e da igreja, e aí tem dos pastores também, começa a ensinar coisas que a Bíblia não ensina no seu corpo, nem na Bíblia evangélica, nem na Bíblia católica. Todo ser humano é criatura de Deus. Este ser humano um dia virou as costas para Deus e decidiu viver de acordo com a sua própria cabeça, se tornou inimigo de Deus. E Deus, para não fulminar a raça humana, Ele bolou um plano. A raça humana caiu deste andar de comunhão com Deus para um andar infernal de perda e de pecado, aqui embaixo. E Deus, na sua santidade, ou teria que destruir a raça humana. Às vezes você lê as notícias nos jornais e fica pensando, onde é que nós vamos parar? Porque as coisas não melhoram, elas só pioram. Onde nós vamos parar? Deus teria que acabar com a raça humana aqui nesse nível. O que Ele fez? Deus, na sua infinita bondade, resolveu enviar ao mundo o seu próprio Filho único, unigênito. Porque Deus teve que raciocinar assim, ao invés de eu matar e acabar com toda a raça humana, eu tenho que arrumar um jeito de alguém pagar por eles o preço do erro e da desobediência deles. Quem veio ao mundo? Jesus veio ao mundo. Deixou a sua glória, veio viver como ser humano, foi submetido a todo tipo de pressão, não errou, não pecou como nós pecamos. E no dia que Deus de fato poderia acabar com a raça humana, Ele se apresenta diante do Pai e diz, eu morro por eles, eu pago o preço que eles teriam que pagar. Então Jesus, o único Filho legítimo, se torna como um de nós, e se oferece diante do Pai, que é amor, mas que é justiça. Aliás, coisa que a nossa sociedade não entende. Fica nessa baboseira romântica de que Deus é amor, Ele tem que perdoar tudo. Não pode fazer isso não. É como a sociedade hoje, por conta dos pais que violentam os seus filhos, estão dizendo agora que o pai não pode, amanhã ele vai ser processado por um filho, porque o pai diz que não vou lhe dar essa guloseima, e o filho entrará com um processo, e você vai preso, porque não deu veneno para o seu filho. Sabe aquelas batatas fritas lá do McDonald's? Veneno. O menino vai pedir, você vai dizer, não meu filho, isso aqui não, peraí, esse óleo aí não, é pior do que aquele pastel japonês lá da feira, aquele que eu comia quando era menino, pequeno. Pense no óleo diesel, entrando e acabando com você. Aí o menino quer, e o pai diz, não, mas depois tem que dar, porque senão ele vai nos processar. Deus é amor, mas Ele também é justo. Ele sabe que eu erro, Ele sabe que você erra, e o salário do pecado é a morte, cara, não tem jeito. Alguém vai escapar aqui? Todos nós vamos morrer um dia, percebeu? Mas o que é que Jesus fez? Deus envia o seu único Filho, que jamais pecou, e Ele se apresenta no nosso lugar, e o Pai santo e justo, vocês se lembram na cruz que Cristo teve que dizer, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, Ele estava levando sobre as suas costas o erro e o pecado de todos nós. Lembra aquela sua irmãzinha, aquele seu irmãozinho que aprontava 1 milhão e você que levava nas costas? É ruim, não é não? Você não fez nada e paga pelo pecado do outro. Eu apanhei muito por causa da minha irmã, porque eu já aprontava. Então tudo que ela aprontava era fácil colocar na minha conta. E a dona Judite, que era uma mulherona grande, não só esticava minhas orelhas, como me batia com aquele couro de máquina de costura antiga. E eu colocava caco de telha aqui na calça. Meu amigo. Mas tudo que a minha irmã fazia de errado, eu pagava. É horrível.
Pense em Jesus sendo punido por causa de você, cara. O pecado que você cometeu ontem, o que você vai cometer hoje, o que você vai cometer amanhã, recaiu sobre as costas de Jesus. Por isso ele é o Cordeiro. Atenção, católicos, eis o Cordeiro de Deus. E está ruim, a missa está ruim. Ele está fraco aí. Eu sou bispo. Atenção. Eis o Cordeiro de Deus. Amém. Os católicos falam isso, mas eles não entendem a profundidade. Jesus é o Cristo que tira o pecado do mundo, não é Maria. Maria é uma mulher maravilhosa, modelo de mulher, mas não foi ela que morreu na cruz, foi Jesus. E ela diz: façam tudo o que o meu filho mandar. Não adianta você ir por outro caminho, eu não salvo ninguém, eu preciso de salvação. Maria disse: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela chamou Jesus de meu Salvador, o próprio filho dela, porque ela sabia que salvação só naquele que jamais cometeu pecado e foi levado à cruz do Calvário. Amém? Deus, o Pai, aceitou o sacrifício do Filho, ressuscita o Filho dentre os mortos, e Ele diz agora para todos nós que estamos aí embaixo, condenados, porque embora Jesus tenha morrido, a filiação não é automática. Primeiro, aliás, João, Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12. O verso 11 diz: Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem, de serem feitos, o quê? Filhos de Deus, a saber, quem crê no nome de Jesus, que morreu no meu lugar. Cara, não adianta chegar diante do juiz e dizer assim: ó, meu amigo aí do lado resolveu morrer por mim. O juiz disse: não, ele morreu porque ele merecia. Como é que um indivíduo condenado pode morrer por outro condenado? Não pode, ele tem que pagar sua própria culpa. Só um inocente poderia morrer no lugar dos culpados. Então todo aquele que crê em Jesus como seu Senhor, seu Salvador, que morreu por ele, que ressuscitou, está à direita do Pai em majestade, presta atenção, este se torna filho de Deus. Então a nossa filiação nesse texto tem a ver com a adoção. Deus agora, todo que o aceita o Filho Jesus, Deus diz assim: vem cá, você agora vai entrar na minha família. Você está sujo, mal lavado, você está cheio de problemas, cheio de pecado, cheio de trauma, cheio de dificuldade, de luta, de vício, de um bocado de coisa. Vem para cá, eu te aceito como você está, eu vou te adotar. Eu não quero saber nem o seu nome, eu não quero saber nem como você está, não quero saber da sua ficha corrida, eu vou te limpar e te lavar. O Edmilson está aqui, tá? Está aqui, Edmilson? Edmilson hoje de manhã estava me contando uma história. A gente joga bola aqui de madrugada, 5 e pouco, tem um bocado de gente aí, em vez de estar orando, está jogando bola, né? Eu oro antes. Pois eu venho. Aí quando a gente fica aqui, tem uns menininhos, pequenininhos, eu contei deles, eu falei deles a semana passada, sabe aqueles com o cabelinho tudo enroladinho, com uma menina assim parecendo É uma que, primeiro ela quis me dar um chute, depois ela veio perto, né? Aí eu falei sobre ele, o Edmilson pegou um desses meninos, levou para casa e amou, limpou os pés, ajeitou o cabelo, falou com os pais, e ele estava me falando da experiência com lágrimas nos olhos. Sabe o que é isso? Adoção. Esses meninos não têm nada para oferecer para o Edmilson, só trabalho. Eu e você não tínhamos nada para oferecer para Deus, só trabalho. E ele disse: vem, entra aqui, você vai ser meu filho agora. Uns mais jovens, outros adolescentes, uns delinquentes, outros inseguros, outros odiando Deus, e ele vem, chama com amor e diz: vem para cá. Vocês ouviram falar da falácia romana, que diz que todos somos filhos? Não, todos são filhos de Deus. Todos somos criaturas de Deus. Nos tornamos filhos quando
cremos em Jesus como o Salvador, aquele que pagou o preço do nosso pecado. Sabe outra falácia romana? Presta atenção. A outra falácia romana é que você é tão bonzinho que você merece ser salvo. Você faz tanta boa obra, tanta coisa boa, que Deus não vai deixar de olhar para você. Olha que cara de Madre Teresa que você tem. Querido, isso é falso. Ser bom é nossa obrigação. O problema é que nós não conseguimos ser 100% bons, não é verdade? Você ama, você dá esmola, você faz um bocado de coisa, mas vai ali segunda, terça ou quarta, você vai pisar na bola, você vai pensar mal de alguém, você vai maliciar, você vai ficar com raiva, você vai se irar, você vai pecar, não tem jeito, cara, você não é 100%. Porque senão você vai ter esse mesmo tipo de consciência que tem os nossos políticos, ou a maioria deles. Os caras fazem e acontecem. E durante a campanha ou a pré-campanha, eles chamam os coitados dos pastores, dos sacerdotes, e levam para o palanque, para mostrar que eles estão lá pagando a penitência. E tomam a hóstia. E participam da comunhão. A dona Dilma parece que teve esses dias aí num culto evangélico. Ninguém sabia. Ela foi e pregou num culto evangélico, a falar aos evangélicos. Sabe o que é isso? Limpar a consciência. Vai lá no Congresso, tem um crucifixo enorme. Vai nas nossas repartições públicas. Vai lá no nosso DENIT para você ver o que é que tem lá. Deve ter lá uma santa bem grande, um crucifixo bem grande, um rosário enorme, tudo bonzinho. Até que a Polícia Federal chega lá e denuncia como uma loucura e uma insanidade. Porque isso acontece em todo lugar, em todo canto. Ou seja, as pessoas têm a religião como uma espécie de compensação pelos seus atos errôneos. Não façam isso. Deus um dia vai se colocar diante de vocês e diante de nós. Ele vai julgar o ser humano. Ninguém escapa do justo juiz, que é Deus o Todo-Poderoso. É melhor a gente dizer assim: eu não presto, de verdade eu caio, de verdade eu erro, de verdade eu não consigo fazer o bem todo o tempo, tem misericórdia de mim, Senhor. E que Jesus, que pagou o preço do meu pecado, me liberte dessas coisas, porque eu quero segui-lo e confiar nele para a minha salvação. Amém? Olha, você está aqui hoje à noite, talvez nos visitando, você diz assim: eu não sou evangélico, eu sou católico. Na época que eu não era evangélico, eu pensava assim: rapaz, não conheço gente mais prepotente do que crente. Porque a primeira coisa que o crente diz é que está salvo. Como é que ele sabe que está salvo? Pense num negócio orgulhoso, você dizer que é salvo. Está pensando o quê? Eu dizia meia dúzia de palavrão com os pobres dos crentes. Ah, para lá com esse negócio de salvo. Presunção, é verdade. Presta atenção. O que é mais presunçoso? Você aí, no seu estado pecaminoso, fazendo coisa errada, tentando comprar a consciência de Deus com suas boas obras, com suas ofertas, e dizendo: olha aí, está vendo como eu faço? Eu ajudo 1.000, eu ajudo 2.000, eu ajudo fulano, eu dei uma esmolinha ali na esquina, eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua, sabe? É na base do seu esforço pessoal que você fica dizendo que vai conseguir colocar na balança pecados e erros e vai ganhar a consciência de Deus. O crente que aprende o que está na Bíblia, ele diz assim: eu não presto, estou condenado, eu não vou conseguir, alguém foi lá e pagou a minha dívida, inocente morreu por mim, abriu a porta da prisão, e eu vou sair daqui só acreditando na misericórdia de Deus. E ele sai daqui batendo no peito e dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor. Quem é o mais orgulhoso? O que acha que compra, que paga? Ou aquele sistema que diz que você vai pagar depois da morte e continuar pagando, depois encarna, reencarna, encarna, reencarna, encarna, até um dia você ser um espírito de luz? É científico isso, não é? Aonde é científico? O que é científico?
Usar a palavra científica não torna nada, absolutamente nada científico. É uma questão de fé e é uma questão de obras. É o tipo de religião que agrada o intelectual, que agrada as pessoas da modernidade, porque elas não concebem a existência de um Deus que é justo. E ao invés de bater no peito e dizer eu faço, eu vou, eu dou, é melhor você dizer, eu sou um pobre pecador, dependo da misericórdia de Deus, fui adotado como filho quando eu não prestava, e agora eu estou na casa do meu pai, não porque eu mereço, mas porque ele me amou incondicionalmente. Dá para aceitar isso, cara? Hein, meu irmão? Dá para parar com essa autojustiça e simplesmente se entregar nas mãos de Deus? E receber dele agora o amor do Pai? Ele disse, nós fomos adotados. O texto diz, você não precisa mais viver com medo, com temor. Para de ter medo. Deus vai devolver a você agora o senso de segurança, o senso de valor e o senso de competência. A primeira coisa no senso de segurança, Deus diz o seguinte, o amor dele é infinito. O amor de Deus não cessa. O amor jamais acaba. Deus te ama mesmo quando você tropeça, Deus te ama mesmo quando você erra, Deus te ama porque Ele não está esperando nada de você, nada. Ele simplesmente quer ver você feliz e andando nos seus caminhos, por isso Ele deu o Espírito Santo para cada um de nós. Você quer ser um espírita de verdade? Você quer ter espiritualidade maior do que essa? Quando é que eu vou aceitar uma energia de uns espíritozinhos que vem para lá, vem para cá, que faz isso, que faz aquilo? Quando eu posso ter o Espírito de Deus em mim? Por que eu vou optar pelo patinete, quando eu posso ter um avião? Dá para entender? E outra coisa, não custa nada, é de graça. Esse negócio é tão extraordinário que os religiosos parece que não gostam de falar, porque liberta as pessoas. Os religiosos não pregam porque as pessoas começam a conhecer a verdade e perceber que a religião é só um ópio, como diz Karl Marx. É uma coisa de enganação e de enrolação, porque não contam a verdade, chamam de folclore, fazem as milhares de estatuetas para cima e para baixo, em tudo quanto é condomínio, em tudo quanto é cidade, enchem e lotam templos para dizer para as pessoas que elas podem ser curadas das suas dores de barriga, dores de estômago, e podem prosperar na vida para sempre. Que nada! O Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho de sacrifício, porque quando você quiser viver de forma justa e piedosa, você vai ser perseguido. Pense nessa falcatrua do DENIT aí, o crente em Cristo Jesus que resolveu dizer não. Pense no homem honesto qualquer, mesmo não sendo crente, pode ser um ateu, que dissesse assim, eu não vou assinar esse documento. O que ele iria sofrer? Perseguição ou ameaça de morte. Percebe? Eu me lembro o dia que nós entramos na favela do Dendê, e olhamos para aquela favela, o esgoto correndo lá no meio das casas. Eu olhei para o João Batista e disse, rapaz, por que esse esgoto aqui? Eu vi ali na rua aquelas boca de lobo, aquelas tampas, né, de esgoto. Eu disse, como é que é a tampa de esgoto? Passa bem aqui e as casas cheias de esgoto a céu aberto. O João disse, tem alguma coisa errada. Aí sabe o que nós fizemos? A gente foi lá e levantou a tampa de ferro, aquela tampa pesada. Sabe o que tinha embaixo? Areia. Levantamos a outra, sabe o que tinha embaixo? Areia. E aí nós fomos perguntar nos órgãos públicos, cadê o saneamento básico que foi implantado naquela comunidade? Descobrimos que aquele saneamento básico para atender aquela comunidade foi inaugurado numa grande... Pense, o prefeito, foi inaugurado, tinha um projeto, e descobrimos o projeto. E quando demorou muito que a gente começou a botar o dedo, cadê o projeto, por que não tem, recebemos o recado. Pastor, você quer viver mais quanto tempo?
para de mexer com isso. Não mexa com isso. Deixe isso quieto. Sabe por quê? Porque é assim que o nosso país funciona. E são as mesmas pessoas que vão lá comer a hóstia ou entrar dentro das igrejas evangélicas para dizer que são lá crentes em Cristo Jesus. Queridos, Deus nos chamou para sermos filhos adotados. A primeira coisa que Ele vai dar para vocês é um amor que não cessa. É um amor infinito. Ele está dizendo, você é meu filho adotivo, vem, entra na minha casa. Eu te recebo. Lembra que eu disse, você tem que olhar para trás e perdoar os seus pais? Estão lembrados? Pois agora que você perdoou os seus pais, não negue aceitar o amor incondicional de Deus. Ele lhe ama incondicionalmente. Ama profundamente. O verso 15 diz, vocês não receberam o espírito de escravidão, vocês não precisam viver mais com medo. Vocês agora receberam o espírito de adoção, baseado no qual vocês podem clamar, Abba, Pai. 2 Timóteo 1,7 diz, Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 1 João 4,8 diz, no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento. Logo aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Deus ama você incondicionalmente e provou isso entregando o seu filho na cruz do Calvário. Você quer saber o seu valor? Vale a vida de Jesus. Vale o sangue derramado de Jesus. Deus te valoriza, meu irmão. Não se venda. Nem para o erro, nem para o pecado, nem para a malandragem, nem para a sensualidade. Não se venda. Você tem Pai, Pai eterno, que te ama incondicionalmente e lhe tira do medo. Deus também lhe ama o suficiente para sacrificar o seu próprio filho que não merecia em seu lugar. Olha o seu valor, menina. Olha o seu valor, jovenzinho. Você vale mais do que o que aquele gaiato está dizendo lá do outro lado da internet para você. Você não precisa ouvir aquelas palavras quando expõe o seu corpo na câmara, não precisa. Quando você ouvir aquilo, ouça como algo que o diabo quer colocar no teu coração, para você se vender por nada. O amor de Deus é muito maior. Olhe para a telinha e diga lá, Jesus se deu por mim, a minha vida tem valor, e clica, deleta, sai fora. Não se venda por nada, por nenhum trocado, por nenhum dinheiro. Ganhe pouco, mas ganhe honestamente. Não queira, não queira. E o senso de competência vem quando o Espírito de Deus, que em nós habita, nos capacita a vivermos uma vida feliz, saudável na presença dEle, aqui e agora, amando com o amor dEle, distribuindo o amor que recebemos de Deus a todos aqueles que precisam do amor de Deus. Na lei romana, o maior prestígio era do filho adotado. Qualquer desapontamento com o filho natural dava ao pai o direito de achar um substituto, adotado e com direitos maiores do que o filho legítimo. O adotado tinha os seus laços e antecedentes familiares totalmente quebrados. Agora se estabelecia um novo laço. Todos os débitos e pendências passadas no Império Romano eram completamente quitadas por aquele que fosse adotado numa família. Paulo sabia desse status da adoção, por isso ele valorizou o termo e aplicou na nossa relação com Deus. Abba, Pai, Paizinho, denota intimidade, assegurada pela presença do Espírito em nós. Amém? Hoje é dia dos pais. A minha mulher disse que fez um negócio estranho hoje de manhã. Ela acordou e disse, parabéns, pai. Deu parabéns para Deus, né? É claro que ele não precisa ser parabenizado, mas ele deve ter achado interessante. Uma filha que reconhece que, embora não tenha tido um pai terreno exemplar, que a jogou no lixo, que a botou para baixo, que a chamou de prostituta tantas vezes,
que chegou a maltratar a mãe, as filhas, mas que partiu conhecendo Jesus, depois que a misericórdia de Deus invadiu aquela casa. Hoje ela pode olhar para o Senhor, olhar para o passado, perdoar o pai, se ver livre dos traumas e olhar para o Pai eterno e dizer: hoje eu te parabenizo, meu paizinho, Pai eterno, Abba Pai. Eu queria que você saísse daqui hoje à noite com este senso de segurança, lançando fora o medo que você tem tido de tantas coisas, para dizer: Deus me ama, por isso eu vou. Deus me ama, por isso eu não tenho medo. Deus me ama, por isso eu posso entrar e sair na força do Senhor. Queria que você saísse daqui hoje à noite dizendo: o meu valor é a vida de Cristo que foi dada por mim. Deus me amou tanto, que me valorizou tanto, que Ele entregou o seu Filho por mim. Eu queria que você saísse daqui hoje à noite dizendo: eu sou capaz de servir a Deus, de vencer os meus vícios, minhas loucuras, porque o Espírito de Deus está em mim e me capacita a fazer aquilo que é certo. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, através da minha fé em Cristo Jesus. Amém? Curva sua cabeça aí em oração, um minuto. Deus, nesta noite, que o teu inimigo, que tem tentado nos manter medrosos, desvalorizados, incompetentes em tantas coisas da vida, que ele receba, Senhor, nesta noite a maior derrota, que ele seja envergonhado com seus intentos e insinuações. Nós estendemos perdão aos nossos pais, presentes ou ausentes, e hoje à noite nós queremos receber, aceitar, confirmar a adoção em Cristo Jesus. Eu entro na tua sala, na tua casa, no teu quarto, eu entro na tua casa, Senhor, com a intimidade de filho, e te agradeço pelo teu afago, teu carinho, por lavar os meus pés, por tirar a sujeira do meu corpo, por me limpar, Senhor, com teu Espírito que é santo, e por me dar essa certeza de que eu serei filho para sempre. Para sempre. Ora isso ao Senhor nesta noite. Diga: eu sou grato porque sou teu filho, tua filha. E antes da gente terminar, eu queria perguntar se tem alguém aqui nesse auditório que, compreendendo esta verdade, gostaria de dizer hoje à noite: eu creio que Jesus pagou o preço por mim, e por isso eu quero ser hoje à noite adotado na família de Deus. Eu declaro isso aberto e publicamente. Quero ser teu filho, Senhor, para sempre, ser alvo do teu amor para sempre, do teu valor para sempre, e da tua capacitação para sempre. Tem alguém aqui? Levanta a mão bem alto para dizer: hoje à noite é meu dia. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Pai, você pode gritar bem alto: Pai, tu és meu Pai. Abba Pai, Paizinho, Paizinho. Mais alguém com coragem de publicamente dizer: hoje é meu dia, eu entrego a minha vida a Jesus? Amém, cara? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Lembra que a sua decisão não é para mim, nem para a igreja não. Mesmo que você jamais volte a este lugar, você vai andar agora na presença de Deus Pai. Diga: eu quero. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar, cantar ao Senhor nessa oração maravilhosa.